sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui para mais uma aula de religião, ética e filosofia. Bom, antes de iniciarmos com o nosso conteúdo propriamente dito, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para algumas dicas que vão ser importantes nesse período de estudos remoto, à distância, em casa, no nosso conforto. É possível que vocês já estejam fazendo isso, mas para nos ajudar, não só aqui no conteúdo da nossa disciplina, mas para toda a vida de vocês acadêmica, eu queria dar aqui algumas dicas. A primeira dica é que vocês tenham uma rotina de estudos com horários fixos. É importante que vocês estabeleçam isso semanalmente, para que não se perca e deixe acumular conteúdos e acabe se prejudicando nesse momento. Então, fixa um horário no teu dia, que é o melhor para você, e faz isso diariamente. Cria uma rotina para que vocês não se prejudiquem. A segunda dica que eu queria dar para vocês é que vocês escolham um espaço adequado na casa de vocês. É importante que vocês fiquem longe da tentação da cama, por exemplo, em lugares que vocês sejam atrapalhados ou interrompidos, para que vocês não se prejudiquem e que a aprendizagem não venha se prejudicar por causa disso. Então, escolhe um espaço adequado, uma cadeira confortável, uma mesa boa, que vocês possam ter esse tempo de estudos. A terceira e muito importante dica que eu dou em vocês é que, proibido celular. A não ser que você esteja usando o celular para assistir esse vídeo ou as aulas que estão sendo postadas. Mas se não, deixa o celular no silencioso, guarda ele lá na última gaveta do teu guarda-roupa, para que você não fique parando para ver uma mensagem no WhatsApp, uma postagem no Instagram e acabe perdendo o foco nos estudos. A quarta coisa que eu queria indicar para vocês, uma vez que as nossas aulas elas estão sendo remotas, através de videoaulas gravadas, é importante que vocês criem o hábito de pausar os vídeos. Quando tiver uma colocação importante, um conceito importante, uma palavra que chamou a sua atenção, para o vídeo, faz lá as tuas anotações, a tua pesquisa e aí depois continua os nossos estudos, ok? Fixou aí então as nossas dicas, faz isso que vai ser muito bom para esse período de estudos de vocês, ok? Então vamos lá. Na nossa aula anterior, nós tivemos como objetivos que vocês recapitulassem ou recordassem aqueles assuntos que nós trabalhamos anteriormente. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o início da filosofia. Então, faz o seguinte, pega lá todo o teu material, pode pausar aí esse vídeo agora, pega teu livro, caderno, canetas, borrachas, o que você precisar para essa aula. Traz tudo aí para a tua mesa, abre lá o teu livro na página 413 a 416, que é onde nós vamos encontrar esse conteúdo que nós vamos trabalhar aqui, tá bom? Pegou? Ok? Vamos lá então. Vocês conseguiram rememorar? Vocês conseguiram trazer a cabecinha de vocês aquilo que nós tratamos em sala de aula através da nossa primeira aula de revisão? Se você não consegue ainda isso, eu sugiro que você pare mais uma vez aqui esse vídeo e vá lá no vídeo anterior, onde nós oferecemos essa revisão e assiste novamente. Além disso, pega o livro, dá uma lida no conteúdo, vê as anotações que fizemos em sala de aula, para que a gente possa retomar aqui essa aula. Falar em anotações, é importante que vocês façam essas anotações no caderno, não necessariamente daquilo que eu escrevo no quadro, mas também do que eu escrevo no quadro, mas daquilo que eu estou falando. É importante porque a filosofia trabalha muito com conceitos, e esses conceitos não tem para onde ir, a gente precisa saber para que a gente possa ter um bom desempenho na nossa disciplina. Então faz isso, pega todo esse material, pegou esse material, vamos lá. Para ajudar vocês a recapitular um pouco esse assunto, eu vou mostrar aqui a realidade aumentada que também é oferecida no livro de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá com os recursos que já foram passados e acessar essa realidade aumentada, que é um vídeo que vai falar sobre o início da filosofia. Então, acompanha comigo aqui esse vídeo. Então vem aqui comigo. Vamos lá. Há muito tempo, os mitos explicaram aos seres humanos as verdades sobre o mundo e a vida. Os mitos são narrativas transmitidas de geração em geração pelas pessoas.
E essas histórias foram ganhando créditos à medida que o tempo passava. Os mitos eram usados para explicar sobre os fenômenos da natureza, como a chuva, a existência do sol, o dia e a noite, sobre a plantação, doenças. Os mitos davam sentido para o comportamento humano em sociedade, como não faça isso, senão os deuses castigam, ou os deuses abençoam quem não cobiça o que é dos outros. Cuidado, não saia essa madrugada porque é noite de lua cheia. A filosofia apareceu depois, mas usava a razão para explicar tudo. Não usava a fantasia. Ela questionava: o que é o mundo? Qual a origem da natureza? E quais são as causas das suas transformações? E queria respostas concretas. O mito podia ser preciso em suas respostas? Não. Então, a filosofia foi conquistando credibilidade. Logo, a diferença básica é: filosofia trabalha com o pensamento crítico, lógico, racional, experimental. Mito usa a imaginação, a fantasia para explicar a realidade em que vivemos. E se fosse hoje um impasse sobre a diferença entre a filosofia e o mito, como você se posicionaria? Usaria o mito para representar suas escolhas ou a filosofia? Então, conseguiram agora recapitular sobre aqueles dois elementos que nós apresentamos inicialmente? É importante também que vocês façam o seguinte, que a essa explicação do vídeo, vocês lembrem daquela história maior que nós falamos e eternamente melhor, que é apresentada acerca da visão do mundo a partir da ótica de Deus. Como Criador, Ele sabe todas as coisas e nos oferece uma história verdadeira, uma história que é um fato. Significa dizer que a filosofia, nesse sentido, ela deve servir a esse conhecimento maior que nós temos. Mas olha só, vamos lá então ao avanço. Nas aulas anteriores nós falamos e apresentamos esses dois elementos. É importante, quando nós falamos de qualquer coisa, nós situarmos essas coisas em um contexto histórico. Pois bem, nós falamos que há duas maneiras de pensarmos a respeito das coisas, a respeito do mundo, a respeito daquelas coisas mais rotineiras do nosso dia a dia, através daquilo que foi apresentado pela nossa realidade aumentada. Hoje nós vamos falar, como dissemos, do início da filosofia e como se deu essa mudança de pensamento, como se deu esse processo. Para isso, lembre-se de que eu já falei em sala de aula, aquele gráfico que nós mostramos para vocês, apontando que em um determinado momento, na Grécia Antiga, como está aqui, porque essa passagem de pensamento, ela se situa-se historicamente, portanto, na Grécia Antiga, e nós apontamos aqui aproximadamente no século VII, como está ali, é que passa-se a valorizar esse pensamento racional dentro da filosofia. Ou seja, nós temos uma mudança, histórica, geográfica, dentro da história da filosofia. Então, para situarmos, nós estamos aqui, na nossa disciplina, na mudança desse pensamento que se deu na Grécia Antiga, no século VII ou século VI, aproximadamente. Aí talvez você me pergunte, mas Wilson, como é que se deu esse processo? Foi bruscamente? Ou aconteceu paulatinamente? Ou aconteceu de maneira processual e lenta? Eu diria a vocês exatamente isso. Como todo movimento histórico, filosófico, ele não acontece de uma hora para outra. Ele tem inúmeras coisas que vão contribuindo para essa construção. Aí talvez vocês me perguntem outra coisa. Mas Wilson, então quer dizer que depois desse século aí, que passou-se a pensar a filosofia de maneira mais racional, essa outra maneira de ver o mundo, ela desaparece? Não, na verdade não. Elas passam a existir conjuntamente.
Mas o que nós queremos dizer aqui na nossa aula é que a filosofia, como um meio de se pensar o mundo de maneira racional, ela ganhou espaço e foi comumente usada pelos filósofos que foram surgindo e pelas pessoas comuns também, como nós já falamos. Pois bem, nós falamos agora há pouco que esse processo ele se deu de maneira lenta, processual, ele não aconteceu de maneira abrupta. E eu disse que vários fatores contribuíram para essa construção. Um deles é o desenvolvimento da escrita, sobretudo na Grécia Antiga. É um período em que Homero e outros poetas estão apresentando suas obras, as tragédias, entre tantas outras coisas. Mas também o desenvolvimento da moeda e do comércio também na Grécia. Isso oportunizou para que aqueles filósofos pudessem avançar nos seus pensamentos e nos seus conhecimentos. O surgimento também do calendário, que não é esse aqui que está na foto que vocês estão vendo, mas é um outro calendário que também foi surgido, uma maneira de medir as estações, os dias, os meses do ano. E uma outra muito importante que eu quero destacar aqui para vocês é o avanço e o surgimento das navegações na Grécia. As navegações é importante, sobretudo, porque deram aos gregos a oportunidade de ter outros relacionamentos, de conhecer outras culturas e dessa forma expandir o conhecimento que eles tinham. Então, uma vez que isso acontece, vai contribuindo para uma visão de mundo de maneira distinta e diferente daquela anteriormente adotada pelo pessoal. Mas é curioso, e aí eu pergunto a você, você sabia desse dado? Pensando aqui nas navegações antigas, desde esse período antigo, os gregos eles se destacam-se na construção de navios e nas navegações. E atualmente a frota grega é uma das primeiras no nosso contexto atual. Isso aqui é só uma curiosidade para que você não esqueça de que esses elementos que nós apresentamos contribuíram para o surgimento da filosofia. Pois bem, a filosofia então ela surge. E como é que ela surge? Como é que isso acontece? É onde nós entramos aqui nos primeiros filósofos. Os primeiros filósofos não acreditavam que o mundo fora criado a partir do nada. Para eles consideravam que o princípio, e aqui é uma palavra importante, arqué, de todas as coisas estava na natureza, que é outra palavra que eu chamo a sua atenção, a physis. O que significa dizer? Significa dizer que para os primeiros filósofos, ao olhar o mundo, a existência das coisas, como tudo acontecia, eles tentaram propor uma reflexão a partir da filosofia, do pensamento, para tentarem descobrir de onde surgiram essas coisas. Qual é, portanto, a essência dessas coisas? Como se deu o surgimento e a existência de tudo isso que nós temos, que nós acessamos e que nós vimos? Pois bem, estas coisas que temos, que existem, que nós vimos, a criação de tudo, para os primeiros filósofos, ela não aconteceu a partir do nada. Ela deve ter acontecido a partir de alguma substância, de algum elemento que nós vamos apresentar mais adiante. Mas olha só, eu chamei a sua atenção para essas duas palavrinhas-chave. Anota aí, se quiser, para esse vídeo, faz essa anotação, porque essas palavras são importantes no pensamento dos primeiros filósofos. A physis é uma palavra de origem grega que significa fazer surgir, fazer brotar, fazer nascer ou produzir. E arqué é a palavra de origem grega que significa princípio, origem, aquilo que constitui as coisas. Então, o propósito, o objetivo dos primeiros filósofos era exatamente pesquisar, refletir acerca da origem das coisas, do princípio das coisas, a partir da natureza. Eles diziam que o princípio, que os elementos que trouxe todas as coisas à existência, ou de qual todas as coisas derivam, não estava fora do próprio mundo. Eles buscavam isso dentro do próprio mundo. Por isso, eles eram conhecidos como filósofos naturalistas. Se alguém perguntar a você, fulana, por que os primeiros filósofos eram chamados de filósofos naturalistas? Você vai responder o quê? Você vai responder que para eles
O elemento primordial de toda a existência encontrava-se na própria natureza, no próprio mundo. Nada transcendental para eles, tudo no mundo. Pois bem, eles, além de ser chamados de filósofos naturalistas por causa dessa característica da pesquisa filosófica deles, eles também eram conhecidos como pré-socráticos. Por quê? Porque eles existiram antes de Sócrates, outro filósofo grego muito importante que divide aí esse pensamento antes de Sócrates, pré-socráticos, que é os filósofos que estamos tratando, e pós-socráticos, que é aqueles filósofos que vieram depois de Sócrates, já com uma outra pegada, com outro pensamento. Pois bem, como é que esses filósofos pré-socráticos ou naturalistas, que buscavam explicações para as coisas na natureza ou no próprio mundo, como é que eles se chamavam? Como é que eles se classificavam, melhor dizendo? Esses filósofos, eles podem ser classificados de duas maneiras. A primeira classificação é monistas. E aí você vai lembrar de português. Vai lá para a matéria de português. Monossílaba, uma sílaba. Tem a ver com isso. Porque os filósofos monistas, eles acreditavam que esse elemento primordial, do qual deriva todas as coisas, ela era uma substância única. Era uma única substância que nós vamos ver na próxima aula. Que substância era essa e quem eram esses filósofos? Mas, por hora, anotem isso aqui. A outra classe dos primeiros filósofos eram os filósofos pluralistas. E aí também vai lá para português de novo e lembra de plural e singular. Lembrou? Então tem a ver com isso. Para os primeiros filósofos, essa substância do qual deriva todas as coisas, como eu já falei, ela não era uma substância, ela não era monista, era mais de uma, 2, 3, 4 ou 5. Portanto, é assim que esses filósofos eles se classificam. Mas vem comigo aqui, vamos fazer uma recapitulação, um resumo daquilo que nós vimos hoje. Nós estamos falando sobre o início da filosofia, certo? E agora nós estamos tratando como se deu essa mudança. E após falar sobre isso, nós estamos pensando sobre os primeiros filósofos, que se chamam pré-socráticos ou naturalistas. Esses filósofos buscavam compreender a causa primeira das coisas do mundo no próprio mundo. Ou seja, as investigações eram fundamentadas na razão, a partir daquilo que eles tinham na própria natureza. A causa primária encontrava-se na natureza. Bom, para que a gente pense um pouquinho, exercite a capacidade que Deus nos deu de raciocinar e de pensar sobre as coisas, como nós falamos em aulas anteriores. Será mesmo que eles estão certos? Bom, não precisamos acreditar neles só porque eles são filósofos, certo? A gente precisa refletir acerca do que eles estão dizendo. Você já se perguntou de onde vem a chuva, por exemplo? Ou de onde vem o vento? Por que existe sol? Todas as coisas que nos cercam na natureza. Por que estas coisas acontecem da maneira que são? Você já parou para pensar sobre isso? Será mesmo que a nossa existência, que a sua existência, que a existência de todas estas coisas, de maneira bela e organizada como são, elas são frutos ou derivam de um elemento tal como água, fogo, terra ou átomo? Bom, sobre átomo você pode depois perguntar à professora de ciências. Mas existe um ser maior e mais inteligente que nos criou e que criou todas as coisas? Faz o seguinte, dá outra pausa aqui nesse vídeo, chama aí o teu primo, o teu tio, a tua mãe, o teu pai, alguém que esteja na tua casa e reflete um pouco sobre isso com ele. Debate um pouquinho sobre isso com ele a respeito da existência das coisas a partir de elementos que já estão presentes na natureza. Depois disso, volta para cá novamente e vamos aqui para a nossa atividade de casa. A atividade de vocês é a seguinte: o que chama a sua atenção onde você mora? Bom, você não vai precisar sair de casa nesse momento. Você pode olhar pela janela do teu apartamento, pode ir no teu quintal, no teu jardim. Olha aí o que chama a atenção onde você mora. E pensa, qual elemento na natureza que foi criada você mais gosta?
Qual é aquele elemento que você diz assim, eu gosto quando chove? Porque tem aquele friozinho, né? A gente dorme, quando pode, né? Agora a gente está estudando em casa. Bom, você vai fazer esse movimento e depois você vai fazer o seguinte: descreva isso em um texto escrito no caderno ou descreva isso através de um desenho. Você vai explicar, pensar nesse elemento e você vai explicar através de um texto que elemento é esse, por que você gosta mais desse elemento, ou você vai fazer isso, se expressar através de um desenho no caderno. Faz isso, tira uma foto se você puder, marca lá a página da escola no Instagram com essa atividade que você fez e vamos lá focar nas nossas atividades. Bom, a nossa aula de hoje é isso. Bons estudos para vocês. Nós nos encontramos na próxima aula. Até lá, galerinha. Forte abraço.